Bom, meus caros, boa noite para todos vocês, em primeiro lugar. Tá? Hoje a gente vai tratar de um tema diferente. Tá? A gente tratou aqui a respeito da burocracia como um todo, falamos das fases da nossa burocracia brasileira na história, né? Então a gente viu a importância da burocracia e por que o modelo burocrático é um modelo voltado para a eficiência, né? E mesmo que, tanto no setor público quanto no setor privado, e mesmo que no setor privado ele hoje tem ali mudanças na forma como ele se apresenta, na verdade, quando a gente pensa, os princípios básicos estão todos ali presentes, né? Você, numa empresa privada, pode ter uma certa liberdade, mas você não questiona a hierarquia, não questiona as ordens que vêm de cima, né? E tudo isso faz parte exatamente da configuração do nosso modelo burocrático. Né? Também discutimos como é que o serviço público se organizou em termos de funcionalismo no Brasil. Então, discutimos lá uma fase de patrimonialismo, uma fase de corporativismo, uma fase de tecnoburocracia, e discutimos tanto o modelo atual que a gente tem, que é um modelo que se chama de gerencialismo, né, que teve seu início no final dos anos 90 e prega ali uma série de mudanças para a criação de um Estado gerencial que iria superar o Estado burocrático, né, e discutimos um pouco da análise dessa trajetória de emprego, de salários em termos reais, de qualificação, né, como é que esses indicadores se postaram nos últimos 10 anos, 10, 20 anos. Né? Agora, veja bem, quando a gente está falando isso, tanto dos trabalhadores de um modelo gerencialista, da tecnoburocracia, quando a gente está falando da evolução da burocracia ao longo dos últimos 20, 30 anos, nós estamos sempre falando de burocracias federais, nós estamos sempre falando de pessoas que estão desenhando as políticas públicas. Né? Vale lembrar que o conceito fundamental do gerencialismo era você separar as atividades de Estado e classificá-las. O que isso significa? Significa que você tinha algumas atividades que são atividades essencialmente estatais. Né? Vamos repetir mais uma vez, mas é importante para a gente sempre incorporar isso. As atividades de segurança pública e segurança nacional, né? As atividades de justiça, as atividades de diplomacia, as atividades de arrecadação de impostos, de finanças públicas, e a definição, o desenho, a formulação de políticas públicas. Tudo isso eram atividades essenciais, faziam parte do núcleo estratégico do Estado. Depois nós tínhamos atividades que não eram essenciais de Estado e que poderiam ser tanto providas por funcionários públicos, mas que poderiam ser parcerizadas, por exemplo, com organizações da sociedade civil. E aí entrava muito a execução das políticas que foram formuladas pelo núcleo estratégico. Tá? E as atividades de apoio, as atividades que são voltadas para produzir bens e serviços para o mercado, isso aí que o modelo proposto era que isso aí fosse completamente terceirizado. Também, para não ficar aqui parecendo que se trata de uma defesa, né, a gente também, nas nossas aulas, fez uma crítica a esse modelo, falando exatamente que as atividades de Estado são presentes em todos os tipos de Estado, mas não são atividades fundamentais para um Estado republicano, democrático, que busca a justiça social. E aí, se a gente considerar o Estado com essas características, existem muitas funções que, na verdade, foram dispensadas, por exemplo, para atividades que podem ser parcerizadas com organizações da sociedade civil, mas que são fundamentais para você ter um Estado democrático, para você ter um Estado republicano e, principalmente, para a busca de uma maior equidade social. Então,
Temos bastante problemas com esse modelo de 1998, mas ele é que está colocado aqui para a gente. Agora, veja bem, quando esse modelo, que é o que está colocado para nós hoje em dia, ele fala de o que são atividades exclusivas do Estado, atividades estratégicas do Estado, o núcleo duro, ele está falando sempre daqueles burocratas que estão pensando como que as políticas vão se organizar, como que as políticas vão arranjar mecanismos de financiamento, como que as políticas, que tipo de benefícios as políticas vão oferecer, que tipo de serviço eles vão oferecer. Tudo isso é pensado pelos formuladores da política, que é o pessoal do núcleo estratégico. Agora, hoje nós vamos falar de um pessoal diferente. Vamos falar do que são chamados de burocratas de nível de rua. E quem são burocratas de nível de rua? São exatamente os trabalhadores que estão implementando esses serviços na ponta, né? Então, nós estamos falando aqui de trabalhadores de serviços públicos que podem ser funcionários do Estado, mas podem ser também funcionários de ONGs, né? E é um público que até agora a gente não falou, não deu grandes destaques para ele, mas como a gente vai ver na nossa aula de hoje, é um público fundamental para a execução das políticas públicas. Tá? Primeiramente, eu queria, antes de começar essa nossa conversa, dizer que ela é totalmente baseada num livro, né? Um livro lançado em 1980, que chama-se Burocracia de Nível de Rua, de um estadunidense, um sociólogo chamado Michael Lipsky. E o Michael Lipsky, ele pegou, na verdade, uma série de estudos, uma quantidade enorme de estudos que já existiam desde os anos 70, desde os anos 60, analisando os trabalhadores da ponta. Só que esses estudos, eles eram voltados especificamente para cada tipo de trabalhadores. Então, nós tínhamos ali diversos estudos a respeito, por exemplo, da ação dos policiais. Como é que os policiais agem, como é que os policiais elegem seus suspeitos, como é que os policiais decidem cumprir uma prova ou não, como é que os policiais reagem frente a uma abordagem de uma pessoa negra, de uma pessoa latina nos Estados Unidos, né? De uma pessoa branca. Então, você tinha uma série de estudos nesse sentido. Nós tínhamos uma outra série de estudos de variadas matrizes teóricas sobre professores. Né? Como é que os professores estimulam as dinâmicas na sala de aula? Quais são as dificuldades dos professores? Como é que os professores de educação infantil reagem? Como é que os professores de educação fundamental reagem? Primária, como é que o pessoal do ensino médio reage, né? Quando você está lidando com adolescentes, como é que se lida com a questão das famílias? Então, toda uma série de estudos discutindo professores. E séries de estudos discutindo os serviços de assistência social, os serviços jurídicos, né? O que o Lipsky fez? O Lipsky fez uma coisa realmente impressionante. Ele reuniu esses estudos e tentou olhar nesses estudos o que existe comum entre todas essas atribuições que são profundamente diferentes, né? Um professor não tem lá muito, o trabalho no dia a dia do professor não tem muito a ver com o trabalho de um policial, que não tem a ver com o trabalho de um médico, que não tem a ver com o trabalho de um assistente da promotoria, que não tem a ver com o trabalho de um enfermeiro, né? São completamente diferentes. Mas o Lipsky estudou tudo e ele percebeu assim, são muito diferentes realmente, mas existem alguns aspectos que tornam esses trabalhos iguais. E esses aspectos são estruturais. Então ele cria um conceito e, a partir desse livro, Burocracia de Nível de Rua, que foi publicado em 1980, ele explica como é que funciona, a partir desses estudos dos anos 60 e 70, né, como é que funciona
o dia a dia, o cotidiano desses funcionários, desses trabalhadores na ponta. E esse livro é um livro tão impressionante porque passaram-se 40 anos, passaram-se 42 anos, né? Muitos estudos, na verdade, esse livro inaugura uma linha de estudos. Então, você, hoje, se botar no Google Acadêmico, por exemplo, se você botar no Cielo, na rede Cielo, burocracia de nível de rua, você vai achar ali uma quantidade enorme de artigos, né? Esses artigos, eles são fruto desse trabalho inicial do Michael Lipsky, né? E o mais impressionante, né, além dessa capacidade de síntese e de análise que ele demonstrou, o mais impressionante é que, ainda hoje, né, o funcionamento dessa burocracia, ainda hoje, os estudos a respeito dessa burocracia, com todas as mudanças que nós tivemos ao longo do tempo, eles sempre voltam, de uma forma ou de outra, para aquelas grandes diretrizes que estão estabelecidas naquele livro. Tá? Então, nós vamos hoje discutir muito esse tema, quase que exclusivamente baseado nesse livro, né? Eu vou praticamente apresentar o livro para vocês. Tá? Bom, primeiro dizer, então, dessa nossa bibliografia, nossa fonte bibliográfica, mas também acho importante aqui a gente deixar claro que por que é importante estudar essa burocracia de nível de rua, né? Nós temos aqui 3 motivos principais, né, para tratar disso. Primeiro motivo é que quando uma pessoa comum, quando um cidadão precisa do Estado, quando ele tem uma demanda que o Estado pode resolver, ele não vai falar com o prefeito, ele não vai falar com o presidente, né? Tem até gente que está indo lá falar com o presidente no cercadinho da Alvorada, mas veja bem, eles vão lá para apoiar politicamente o presidente, eles não vão lá para levar uma demanda. Senhor presidente, eu estou precisando que você me consiga uma vaga de UTI, que você arranje uma vaga num colégio para o meu filho. Eles não fazem isso. Se você tem uma demanda, se você precisa do Estado, aonde que você vai? Você vai exatamente encontrar esse burocrata de nível de rua. Você não vai falar com o prefeito, você não vai falar com os secretários, você não vai nem falar com os diretores, com os superintendentes. Se você tem um problema de saúde, você vai na UBS e você vai falar com o recepcionista, você vai falar com o agente comunitário de saúde, você vai falar com o enfermeiro, você vai falar com o médico. Com isso, esses burocratas, eles se tornam a imagem e semelhança do Estado para a grande maioria da população. Então, por isso, a gente entender as condições nas quais esses trabalhadores precisam atuar, precisam desenvolver o trabalho deles, é uma coisa importante. Porque essas condições vão acabar dando a imagem do Estado para a população, né? Uma segunda questão importante, e aí isso aí é uma primeira questão fundamental do texto do Lipsky, né, do livro dele. Ele diz o seguinte: os trabalhadores de nível de rua, eles fazem política, eles fazem muita política, no sentido de fazer a política pública. Então, a política, ela não é apenas aquilo que foi definido nos gabinetes. Então eu estou entendendo aqui, por exemplo, vamos trazer para vocês verem a atualidade disso, como esses conceitos valem para hoje, né? Definimos que nós vamos fazer uma vacinação a respeito da Covid, né? Beleza. O ministro da Saúde fez lá seu plano nacional, distribuiu para os governadores, que distribuiu para os prefeitos, que foram para os secretários de saúde, né? Mas, como eu falei, quando o cidadão vai ver a vacina, quem está na frente dele é um enfermeiro. E se esse enfermeiro resolver usar critérios, né, de vacinação que são diferentes dos estabelecidos, né, ele vai acabar por determinar uma política de vacinação diferente daquela que foi pensada nos governos. Um outro exemplo, para a gente pensar isso aí uma coisa mais permanente, né,
Existem currículos básicos. Né? Existe um currículo básico, inclusive, na universidade. Essa nossa matéria, essa nossa disciplina, ela tem lá um currículo que está lá no plano curricular do nosso curso. Mas, se vocês puxarem lá o nosso plano curricular e ver o nosso currículo, vocês vão perceber que eu utilizo um poder de, a partir daquele currículo, eu não estou saindo daquele currículo, eu não estou dando para vocês uma outra matéria que não está prevista ali, mas eu estou dando a matéria no ritmo que eu entendo melhor. Tá certo? No ritmo que eu entendo melhor, a partir, obviamente, das minhas capacidades de dar a aula, né, e do quanto eu percebo que vocês são capazes de acompanhar. Então, às vezes, vai ter um ponto que está lá muito difícil, na próxima aula a gente retoma, né? Às vezes tem um ponto ali que você não conseguiu explicar direito, então você passa mais rapidamente, né? Não só na universidade, vocês passaram por isso no ensino médio, vocês passaram por isso no ensino fundamental. Já bem, eu não estou dizendo que vocês não entravam numa aula de física e ficaram lá um ano na aula de física e tiveram aula a respeito da literatura de Machado de Assis. Machado de Assis é um tema de literatura brasileira. Não importa se o professor de física gosta do Machado de Assis. Ele não vai ensinar isso para vocês. Agora, dentro das matérias que o currículo previa que ele deveria dar, ele fez o ritmo específico. Com isso, o que vocês entenderam, né, com relação à educação, à política de educação, teve uma participação muito importante desse burocrata de nível de rua. Né? Vamos pensar aí um outro exemplo. Né? Voltar para a história do Covid. Né? Temos lá a nossa fila de UTI. Esse é um exemplo que eu vou dar muitas vezes hoje aqui, porque ele é um exemplo que mostra bastante claro quais são as regras para você, se você está na fila da UTI, abrir uma vaga, quem é que vai ocupar essa vaga? Veja bem, existem regras muito genéricas. Muito genéricas. Na verdade, na hora H, quem decide são as pessoas que estão ali envolvidas, as pessoas do hospital, né? Elas que sabem, ó, isso aqui vai, isso aqui é maior, isso aqui é mais grave. São vários critérios possíveis. Né? Cada equipe, na hora, se reúne e decide esse tipo de critério. Com isso, alguns grupos vão ter mais acesso às UTIs e outros grupos vão ter menos acessos. E o que vai determinar esse acesso? O que vai determinar é o tipo de decisão que aquelas equipes tomaram. O que significa dizer que as equipes em Arapiraca vão tomar uma decisão, às vezes num hospital de Arapiraca toma uma decisão, em outro hospital toma outra, né? E em Maceió pode ter uma opinião totalmente diferente. Então, nós podemos ter políticas de escolha de vagas na UTI que sejam diferentes de acordo com o poder de interferência desses funcionários públicos. E o Lipski fala, isso aí é fazer política. Por que isso aí é fazer política? Porque o resultado que a gente vai ter no final é decorrente dessa prática. Tanto quanto do governador, do prefeito, que decidiu abrir mais 2 ou 3 leitos de UTI, ou decidiu fechar. Isso aí, obviamente, influencia na política. Mas também essa ação desses trabalhadores também tem um impacto forte. Né? E, por fim, esses trabalhadores, eles são trabalhadores que custam muito dinheiro, né? Porque eles são uma quantidade numerosa, não porque eles ganham muito, mas porque eles são uma quantidade numerosa. Né? Como é que eu falo essas duas coisas, que eles não ganham muito e que eles são uma quantidade numerosa? Quando a gente olha a nossa análise da trajetória da burocracia, né, que foi o tema da nossa última aula, você percebe que de 1985, de 1990 até os dias de hoje, a gente tem um crescimento, quase que dobra o número de servidores públicos. E aí a gente percebe que o número de servidores do governo federal continua igual, até deu uma diminuída. O número de servidores dos governos estaduais cresceu um pouquinho,
Mas o que nos leva a essa quase dobra é o número de servidores municipais, que, como eu expliquei, são os servidores exatamente de burocracia de nível de rua. São os servidores que estão trabalhando na oferta dos serviços que, no nosso federalismo brasileiro, basicamente são oferecidos pelos municípios, né? Também vimos, na nossa trajetória recente, que uma minoria dos trabalhadores, apesar de ter crescido esse número, são trabalhadores do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo. Então, não é só no município que está crescendo no Poder Executivo Municipal, né? Então, o que está crescendo são exatamente esses trabalhadores que estão indo trabalhar nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, nos centros de referência de assistência social, nas escolas, né? Em todos esses equipamentos que vieram crescendo em número ao longo dos anos 90. Então, é por isso. E, obviamente, você cresce, você está contratando mais gente, eles são o grosso do contingente, né? Eles são onde está o grosso dos recursos. Quando você fala de cortar recursos públicos, você certamente está falando em cortar serviços, né? Mas quando você corta serviços, você está cortando esses trabalhadores, né? E não os trabalhadores de médio escalão, não os trabalhadores de alto escalão. Esses aí sobrevivem independente do volume e do tamanho desses serviços voltados para a população, né? E aí tem uma outra coisa importante para a gente ressaltar, né? Que essa aí é uma visão, né, de que o serviço público custa muito e é ineficiente, é uma visão neoliberal, que chega no governo mundial, né, nos anos 70, no final dos anos 70, na Inglaterra, quando a Margaret Thatcher vira primeira-ministra e implanta claramente um programa neoliberal, em 1979. Em 1980, nos Estados Unidos, Ronald Reagan vira presidente e começa a implantar um programa neoliberal. Em 82, na Alemanha, o premier foi o Helmut Kohl, que implantou também, e começou a se espalhar isso, atingindo a França, vários outros países. Daí a importância de, nesse processo Thatcher, Reagan, de crescimento, surgimento do neoliberalismo, a importância desse livro do Michael Lipsky, que veio, na verdade, problematizar, complexificar a atuação desses funcionários, né? Porque esses funcionários, eles não são incompetentes. A gente vai discutir aqui uma série de dificuldades que eles precisam enfrentar no dia a dia para desenvolver o seu trabalho. Esses funcionários não são corruptos. A gente vai ver aqui uma série de dificuldades que explicam essa dificuldade. Ah, você está me dizendo que nenhum funcionário público é incompetente? Não, claro que eu não estou dizendo isso. Você está dizendo que nenhum é corrupto? Não, claro que eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é, grosso modo, a grande maioria não é essa a questão, né? E aí a gente vai ver um pouco aqui por quê. Bom, pessoal, eu estou falando aqui os burocratas de nível de rua, burocratas de nível de rua, burocratas de nível de rua, mas qual é a definição do burocrata de nível de rua? Tá? Burocrata de nível de rua é um trabalhador de um serviço público, e aí entendendo o serviço público nesse nosso modelo atual, criado pela reforma gerencialista, né? Um serviço que atende à sociedade, não necessariamente um serviço fornecido pelo Estado. Então, o trabalhador, o professor é um burocrata de nível de rua, mesmo que ele seja um professor de escola privada. Ele vai passar por uma série de questões que nós estamos colocando aqui. Obviamente, o fato de ser um professor de escola privada, ele vai ter algumas outras vantagens e alguns outros obstáculos que não estão aqui colocados. Mas vocês vão perceber que o grosso é um trabalhador como outro qualquer. Da mesma forma, quando você pensa, por exemplo, uma entidade social que cuida
de acolhimento de crianças ou de idosos, e é uma organização da sociedade civil, não é funcionário público, né? Eles também são burocratas de rua. Então, estamos falando aqui de pessoas, trabalhadores de serviços sociais. Todos os trabalhadores de serviços sociais? Não, nem todos. A gente precisa aqui ter, e aí eu destaco aqui 3 regras. São trabalhadores que têm discricionariedade. O que é discricionariedade? É a capacidade que você tem de tomar decisões. Né? A gente tem uma regra, né? Você tem uma lei, eu não posso furar essa lei, eu não posso ir contra a regra, mas a regra ela não limita todos os atos das pessoas. E dentro dessa falta de regulamentação, existe um espaço para atuação do profissional. Né? Vamos voltar no meu exemplo que eu falei, que eu vou repetir 1000 vezes, das UTIs. A gente sabe que a pessoa que está doente e precisa de uma UTI, ela deve ter acesso a essa UTI. Se não tem vagas e tem várias pessoas esperando, qual é o critério? Não existe um critério definido em lei. Tá? Mas vamos supor, porque até teve um pouco essa discussão no começo da pandemia, né, na nossa primeira onda que você teve ali a crise das UTIs, que eles iam discutir critérios. Então vamos discutir, assim, por exemplo, critério de idade. Vamos usar uma função econômica, né? Vamos priorizar aquelas pessoas que podem trabalhar mais tempo. Então, se eu tiver um idoso e um jovem, eu priorizo o jovem na vaga. Por quê? Porque se o idoso morrer, ele já está com 80, 90 anos e foi-se. Né? E o jovem, ele ainda vai ter toda a sua vida pela frente. Ok, isso é um critério. Digamos que fizeram uma lei, fizeram um regulamento quanto a isso. Beleza. E quando tiver 2 jovens? Faz um mais novo. Perfeito, perfeito. E quando tiver 2 jovens na mesma idade? E quando tiver... Então, vocês vejam, não vai ser possível você ter uma regra que todos os casos estejam abarcados. Sempre vai haver situações onde, sem eu ferir a lei, porque o que eu não posso fazer é negar a vaga na UTI. Isso a lei me obriga a fazer. Então, eu não estou fazendo isso, mas para garantir essa vaga, eu tenho muitas decisões para tomar. Mas tinha regra que era para favorecer a pessoa mais jovem. Acabamos de ver, pode ser que tenha 2 pessoas com a mesma idade. Né? E aí, como é que você faz? Tem 2 pessoas na mesma situação. Né? Você não vai conseguir regulamentar tudo isso. Então, você tem essa discricionariedade, você tem uma liberdade, uma margem de liberdade de ação, respeitando a lei, respeitando os regulamentos, respeitando tudo, mas existe uma margem. Segunda característica do burocrata de nível de rua, ele precisa ter contato com a população, precisa ter contato com o cidadão, principalmente com o cidadão que é o usuário. Então, quando eu falo do professor, o professor tem contato com o aluno, né? Ele tem contato com a família do aluno. Né? Então, esses são profissionais de nível de rua. E terceiro ponto, por definição, eles sempre trabalham com recursos limitados. Recursos limitados. E aí entra muito fortemente a característica de você ter um serviço público. Né? Quando a gente for discutir isso, a gente vai ver que a característica do serviço público é exatamente que os recursos são definidos antes do serviço começar a ser feito. Né? Ou seja, você ampliar o serviço não significa que você vai ampliar as suas receitas, que é o que acontece no setor privado. Então, quando a Secretaria de Saúde resolveu montar os hospitais de campanha, ela ampliou as receitas, ela ampliou o gasto que ela teve, mas ela não ampliou a arrecadação. Né? Isso aí é uma dificuldade. Então, provavelmente, os hospitais de campanha sempre têm ali uma dificuldade. Se fosse no setor privado, o cara não ampliaria
Às vezes ampliaria, dependendo, ele sempre faria aquela relação custo-benefício, né? Mas se ele ampliar, significa que ele vai atender mais gente, significa que ele vai receber mais receita. E no setor público, não se recebe mais receita porque você atende mais gente. Né? Então, são 3 as principais características. Eles têm discricionariedade, eles têm uma margem de ação e de decisão. Segunda questão, eles estão em contato direto com o público. E terceira questão, eles têm que trabalhar num ambiente onde as condições de trabalho estão sempre longe do ideal. Né? Vamos discutir cada um desses tópicos aí primeiro. Questão da discricionariedade. Né? Então, é aquela margem que o trabalhador tem dentro de uma coisa que está estabelecida, que ele não pode, obviamente, romper a lei. Né? Tem como você diminuir essa discricionariedade? De certa forma, a gente tem sempre uma luta entre a gestão e os trabalhadores, onde os trabalhadores querem autonomia e a gestão não quer autonomia, quer diminuir essa autonomia e quer ter um maior controle sobre o trabalho dos trabalhadores. Né? Mas esse controle, como eu acabei de falar, ele nunca vai ser completo. Primeiro porque os serviços são muito complexos. E a quantidade de procedimentos, a quantidade de possibilidades que a gente tem ali, não é possível de você imaginar todas e regulamentar todas. Até porque uma situação, num determinado contexto, pode exigir uma ação, e em outro contexto, exigir uma ação diferente. Né? Então, vamos pensar uma assistente social do Poder Judiciário. Né? Uma das atividades fundamentais que elas fazem é subsidiar os juízes quando, por exemplo, você tem um processo para perder o poder familiar. A família não cuida bem da criança, é negligente, ou tem problema de violência, ou tem problema... Então, não dá para essa criança ficar convivendo ali dentro dessa família. Bom, mas quem é que faz essa avaliação? Quem é que diz que a criança não pode conviver dentro dessa família? São esses serviços de apoio, os assistentes sociais. Bom, o assistente social, em cada casa que ele chega, não tem uma fórmula para ele trabalhar. Ele precisa entender qual é o contexto. Existem situações em que toda a família é violenta, existem situações que a família não é violenta, mas existe uma pessoa que é violenta. Então, você pode afastar a criança, mas você pode afastar essa uma pessoa. Né? Existem problemas que poderiam ser resolvidos. O problema da família é que a família está sem emprego, e isso está prejudicando as crianças. Então, se você tivesse uma política de emprego, ou de repente uma política no estilo Bolsa Família, você poderia resolver ou diminuir esses problemas. Veja, os serviços são muito complexos, são milhões de possibilidades que você poderia ficar pensando. Então, é óbvio que você tem algumas diretrizes. Eles têm que olhar, tem diretrizes da lei, eles têm que sempre olhar o interesse da criança. Então, é sobre o interesse da criança que você tem que agir. Existem diretrizes técnicas da profissão. Você precisa entender a dinâmica familiar, você precisa entender a importância daquela família para a criança e vice-versa. Você tem uma série de técnicas que o pessoal está estudando lá no curso de serviço social. Né? Você tem o contexto do que pode ser oferecido para essas famílias. Se você está num município rico, ou se você está num município com grandes oportunidades, você pode fazer um plano de ação numa determinada forma. Se o município é pobre e não tem grandes oportunidades, não tem serviço, não tem emprego, a sua estratégia de ação vai ter que ser outra. Né? Então, obviamente, você tem parâmetros. Você sabe quais são os serviços que você pode contar, você sabe quais são as diretrizes técnicas da sua profissão, você sabe qual é a lei. Mas dentro desse parâmetro, tem muitas situações nas quais você vai precisar tomar decisões. Então, isso aí é uma coisa fundamental. Uma segunda questão é o aspecto humano, que é uma coisa que todo mundo deseja. Né? Quando você liga no celular lá e cai o robozinho lá, oi, você ligou para não sei quem, espere disque 2 para a gente... Mano, todo mundo fica nervoso com aquilo. É uma coisa insuportável.
não é? A gente acabou de ver hoje, ano passado, por exemplo, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele poderia ter sido discutido e distribuído para a população, por exemplo, pelos centros de referência de assistência social. Um assistente social senta em frente à pessoa, discute qual é a situação dela, quanto é que você está recebendo. Ao invés disso, optou-se por você fazer a sua inscrição via um aplicativo de celular. Então, você tirou essa burocracia de nível de rua. Olha as reclamações que tinham. Pessoas que não têm resposta, pessoas que precisam muito e que tiveram negado, pessoas que... E para quem que eles vão reclamar? Então, essa interação humana é uma coisa que é desejável por todo mundo, inclusive por nós que estamos precisando desse serviço público, né? Você vai num médico, você não quer que um robô lá te faça um raio-x e diga que você tem que tomar esses remédios. Você quer conversar com o médico, você quer entender o que você tem, você quer entender que forma que você pode melhorar a sua saúde, etc. e tal. Né? Então, existem aspectos que não são, de forma satisfatória, substituídas por máquinas. Né? Quando a gente vê essas pessoas que não tiveram acesso ao auxílio emergencial e não têm para onde reclamar, e que verdadeiramente, ao mesmo tempo que outras pessoas, né, que têm bastante recursos, fizeram a inscrição e conseguiram. Né? Por quê? Porque eles precisam só enfiar ali algumas informações, não tem ninguém avaliando, é uma máquina que olha aquilo. Então, pessoas com muito dinheiro conseguiram um auxílio emergencial e pessoas que não têm dinheiro não conseguiram. Né? Tudo isso é uma coisa que causa muito sofrimento, entre outros motivos, porque falta exatamente essa interação com uma pessoa. Né? E aí, o resultado disso, para o trabalho desses servidores públicos, é que também essa discricionariedade, essa possibilidade de você dizer como é que, se existe uma alternativa de você negar um benefício para quem está irregular, de você conceder para quem está ok, né? Essa possibilidade é uma coisa fundamental na autoestima dos trabalhadores. Né? Por isso, um pouco que a gente tem essa briga, que eu falei, entre a gestão, que quer regular ao máximo, e os trabalhadores, que querem o máximo de autonomia. Né? Porque eles, obviamente, têm questões que eles gostariam de eles decidirem. Né? Vamos dar um exemplo aqui que não é... Vou dar um outro exemplo, que é um exemplo muito complicado, que eu pensei que, na verdade, já cai na irresponsabilidade. Né? Mas vamos dar um outro exemplo, pensar na pandemia. Logo na pandemia, quando começou, não sei se vocês lembram isso, há um ano atrás, começou com as histórias das restrições, e alguns governadores falaram que você teria multa se você não respeitasse o isolamento social, se tivesse um lockdown e as pessoas saíssem na rua, ou se fossem para a praia, né, que haveria uma repressão quanto a isso. E os policiais de vários estados, né, no estado de São Paulo, isso foi manchete. Os policiais disseram o seguinte: se mandar fazer isso, a gente não vai cumprir. A gente não vai cumprir. A gente não vai prender alguém porque essa pessoa não respeitou o isolamento social. Né? Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com o fato deles se portarem, né, eles se verem como agentes da ordem e não concordarem com esse tipo de ação. Né? Então, eles são contra isso. Então, para a autoestima, para eles fazerem isso, seria muito difícil para eles. Então, eles simplesmente se recusaram. Eu lembro que, naquele curso que a gente fez sobre pandemia e administração pública, eu usei esse exemplo e alguém me perguntou: mas eles podem fazer isso? A lei não diz a lei não diz que eles são obrigados a aplicar multa? Sim, diz. E a lei diz que eles são obrigados a fazer um monte de coisa. E quando você é obrigado a fazer um monte de coisa, você acaba tendo capacidade de escolher o que você quer fazer, sem ir contra a lei. Sem ir contra a lei. Então, por que eu tenho que estar patrulhando
por exemplo, pensar numa cidade de praia, por que eu tenho que estar patrulhando uma praia ou um parque? Por que eu tenho que ir lá no Cecicunha, ver se alguém está lá se exercitando, se isso é proibido, se eu posso estar, por exemplo, procurando droga? Porque ele é obrigado a fiscalizar o Cecicunha, mas ele também é obrigado a combater o tráfico de drogas. Por que ele vai fazer um e não vai fazer outro? É ele que decide. Nossa, mas ao decidir fazer isso, ele está indo contra a lei? Não, ele estaria indo contra a lei se aparecesse alguém desrespeitando a lei na frente dele e sem nenhuma justificativa ele premiasse essa pessoa. A pessoa que está sendo uma do lado da outra no mesmo lugar, o policial tem que escolher qual dos dois casos que ele vai intervir. Entendeu? Então, existe uma margem para você fazer isso. Isso é fundamental para a autoestima dos trabalhadores. Né? Segundo tópico, a questão da relação com os clientes. E aí a gente tem outra briga. Se, quando a gente fala da discricionariedade, eu falei que a gente tem uma briga entre a gestão, que quer controlar os trabalhadores, e os trabalhadores que querem ter autonomia, quando a gente fala da relação com os trabalhadores, a gente tem uma outra briga, que é uma briga dos usuários, quando a gente fala da relação com os usuários, né, com os cidadãos. A gente tem o ponto de vista dos usuários, e aí quando você chega para pedir um determinado serviço, você quer ser vista como uma pessoa única. Né? Quando eu vou lá pedir o meu auxílio emergencial, eu espero que as pessoas entendam o contexto que eu estou passando. Tá? Agora, essa visão, que o meu contexto que eu estou passando, que não é igual ao contexto do meu vizinho. Porque eu tenho um filho, meu vizinho tem 3. Porque eu sou casado, tenho uma esposa, são 2 adultos na casa, e o meu vizinho é sozinho. Então, assim, os contextos são diferentes. E eu quero que, quando eu estou discutindo um serviço público, meu acesso a um serviço público, né, quando eu esteja recebendo esse serviço, as pessoas olhem para mim como um indivíduo, no meu contexto. Agora, nós temos, por outro lado, a organização. Nós temos a gestão, que precisa o quê? De produtividade. Então, ela precisa trabalhar o máximo possível com esses cidadãos como se eles fossem massa. Você está atendendo quantas pessoas? Não, eu atendi uma pessoa, mas eu atendi essa pessoa, eu atendi muito bem do jeito que ela precisa. Não, mano, não é assim. Espera aí, você tinha que ter atendido 50 pessoas. Aí o burocrata fala, pô, mas se eu atendesse 50 pessoas, eu não ia conseguir ouvir quais são as situações dela, pensar juntos alternativas, tratá-las como ela esperava ser tratada. Pois é, mas aí você atendeu uma e deixou 49 sem atendimento. Então, é essa a grande dificuldade que nós temos, né, o grande dilema que nós temos quando você trata diretamente com o indivíduo. O indivíduo tem uma expectativa de ser atendido de uma determinada maneira, e os trabalhadores de nível de rua, eles não conseguem atender dessa maneira, mesmo que eles achem que isso seria o correto. Por quê? Porque eles precisam, eles têm recursos limitados. Como, por exemplo, você acha que tem algum médico, algum enfermeiro que está feliz de um cara que ele viu que precisa ir para a UTI, ele não poder encaminhar para a UTI porque não tem vaga? É óbvio que os médicos, os enfermeiros sofrem com isso. Eles sabem que aquela pessoa precisaria de um tratamento ali adequado, mas eles não têm isso para oferecer. Então, é essa o grande dilema, né, que a gente precisa lidar. E aí, os burocratas de nível de rua desenvolvem uma série de estratégias para que o usuário, o cidadão, ele fique conformado com a situação em que ele está colocado. Né? Eles explicam o que você pode esperar, o que pode não esperar. Né? Você fez essa solicitação, dificilmente ela vai ser atendida.
Ou, não, essa solicitação aqui certamente vai rolar. Né? Então, eles explicam o que vai. Né? São os burocratas que definem a interação. Né? Como é que é a nossa relação? São os burocratas que definem. Né? Você vai lá no INSS, o cara fala, ó, volta semana que vem. Não é você que diz para ele quando é que você podia voltar. É ele que te diz. Se ele vai te atender sozinho, se ele vai te atender em grupo, se ele vai te atender durante 1 hora, ou se você vai ter 5 minutos. Quem decide tudo isso são os burocratas. Né? Com isso, o usuário ele fica, obviamente, submetido a essas possibilidades que os burocratas apresentam. Né? Os burocratas de nível de rua também distribuem benefícios e sanções. Né? Quando você está ali na fila e um cara te puxa porque ele te conhece e já é teu amigo, gosta de você, você vai sempre no serviço, né? Quando ele te puxa e fala assim, ó, volta aqui tal dia, tal horário, que o atendimento é melhor. Né? Ou quando o cara diz, ó, você está tendo problema porque você não tem esse documento, traz esse documento junto, que já facilita. Né? Essas informações, elas são dadas pelos burocratas, ou às vezes elas não são dadas, se ela não vai com a cara da pessoa. Então, isso aí, obviamente, faz com que eu, que estou indo pedir um serviço, mesmo que eu esteja pistola, porque eu fui prejudicado, porque eu estou há horas na fila, porque quando eu for falar com a pessoa, eu tento ao máximo falar com gentileza, né, com educação. Né? Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa ali, se eu a ofender, se criar alguma situação ruim, eu posso trazer problema para mim. Né? Inclusive, passar esse problema como um estigma. Ó, aquele cara ali, ele só dá confusão. Né? Eu trabalhei muito tempo trabalhei muito tempo com burocratas de nível de rua da assistência social. Né? E você via eles falando, né, ó, surgiu tal problema com a família Guedes. E esses daí são clientes nossos desde a avó. E eles começam a falar, e todos eles meio que sabem. Como é que eles sabem isso? Eles sabem isso de fofoca de um, de outro. Né? E isso vai se passando de tal forma que quando eu for atender, eu sou um novato, por exemplo, e eu vou atender essa família, eu já tenho uma série de preconceitos com ela, de tanto que eu ouvi falar. Né? Então, você tem esse estigma também que a gente tem que tentar. Quando você vai pedir um serviço público, você tenta reverter isso. Né? Então, nós temos os burocratas de nível de rua, têm margem de ação, eles são capazes de decidir uma série de aspectos importantes dos serviços nos quais eles trabalham, principalmente no que diz respeito ao cliente. Eles interagem com os usuários, e essa interação é uma negociação permanente. Né? Ao mesmo tempo, eu falei aqui muito do burocrata pressionando o cidadão. Né? Ó, se você tem que fazer isso, não adianta você reclamar. Se reclamar, vai ser pior para você. Né? Olha aqui, olha ali. Mas o cidadão também tem meios. Eu também posso exigir, por exemplo, eu sei que você tem que ser impessoal, que você tem que me dispensar o mesmo tratamento que você dispensa às outras pessoas. Se eu conheço bastante a questão administrativa, eu sei que eu posso fazer uma reclamação. Eu sei que eu posso fazer aqui uma série de questionamentos que você vai ter que me responder, e quanto mais tempo eu ficar aqui com você, menos pessoas você vai atender, então sua produtividade vai cair. Então, eu tenho maneiras também de, como cidadão, de prejudicar esses burocratas de nível de rua. Então, é uma negociação permanente, é uma tensão permanente. O que eu ganho, o que eu perco, o que então eu vou ceder, o que eu vou exigir. Né? Tanto os burocratas estão a todo momento fazendo esse cálculo, quanto os cidadãos estão a todo momento fazendo esse cálculo. Né? E, por terceiro, um terceiro ponto, que eu falei que é característico, é que os recursos são escassos. E aí os recursos, estamos falando de todos os recursos. Estamos falando, por exemplo, do tempo.
né? Quando você chega ali para ser atendido, você joga para o burocrata uma demanda que ele nunca ouviu falar e você espera que ele te dê uma resposta na hora. O cara não tem tempo de pensar, de ver as alternativas. Ele está te atendendo ali naquela hora, ele precisa dar uma resposta para você. Ele não pode um dia depois dizer, putz, podia ter sido aquilo, poderia ter falado diferente. Né? Então, o tempo sempre é escasso. A informação, nem todo mundo tem todas as informações. Às vezes a gente tem informação truncada. Eu tenho uma informação, o outro não tem. Quando você tem serviços que vão atualizando cada vez mais rápido as suas normativas, nem sempre você tem tempo de acompanhar todas as atualizações. Então, temos um déficit aí, uma defasagem aí também. Temos a questão de oferta e demanda. E aí entra uma questão fundamental do serviço público. Né? Primeiro, vamos pensar que a grande maioria das pessoas que estão pedindo um serviço público, eles não estão ali de bom gosto. Não estão. Quando você vai lá na fila do Bolsa Família, quando você vai num centro de referência de assistência social, as pessoas estão ali, obviamente elas foram com os pés dela e tudo, né? Mas porque elas estão numa condição muito ruim, que elas precisam de uma ajuda ali. Não é porque se elas não tivessem nada para fazer, elas iriam. Né? Então, você tem ali essa situação difícil, né? Dessa oferta, que, como a gente já viu, bate lá na relação que a gente tem entre o burocrata e o cidadão. Né? Mas a gente tem uma situação que é a seguinte: se você está atendendo e está com baixa qualidade, o que você pode fazer? Bota mais dinheiro, melhora o serviço, amplia o serviço para atender mais gente. Se você ampliar o serviço, a grande possibilidade que aconteça é que o número de pessoas que procuram o serviço mais que aumente proporcionalmente. Tá? Vamos dar um exemplo. Se algum de nós for roubar o nosso celular, né, muito poucas pessoas vão até a delegacia fazer uma queixa. Não é isso? Por que pouca gente vai fazer queixa? Porque o que eles vão fazer? Eles não resolvem nada. Um cara no meio da multidão lá, eu nem sei se eu perdi aqui, se fui roubado aqui, ali. Não sei se eu fui roubado ou se eu perdi. Você vai na polícia? Não. Agora, se de repente sair no jornal que a polícia investiu bastante e conseguiu ampliar o serviço, e agora todo mundo que perde o celular e reclama, eles prendem quem roubou. Mano, todo mundo que foi roubado e que não ia reclamar, agora vai. E o resultado é que, se eles ampliaram o serviço para ter essa qualidade, eles vão ficar de novo sobrecarregados. É quase como quando você abre uma avenida, né? Você tem muito engarrafamento e você faz uma pista dupla. No começo, puxa, o trânsito flui, que é uma beleza. Logo, todo mundo descobre que ali o trânsito flui, todo mundo, em vez de ir por outros caminhos, vai por aquela avenida que foi duplicada. Resultado, mesmo duplicada, ela volta a ficar engarrafada. Isso a gente acontece muito, é um grande paradoxo que nós temos na questão dos serviços públicos. Pois é, você me pergunta, por que isso acontece no serviço público e não acontece no serviço privado? Porque nós temos dois mecanismos importantíssimos no serviço privado. Primeiro, o serviço privado, se ele não quiser atender as pessoas, ele não atende. O serviço público não tem esse poder. Né? Ele simplesmente não atende. Ele pode simplesmente dizer que não está aberto, mas ele também pode, por exemplo, aumentar os seus preços. Aí ele aumenta o preço. Eu ia no hospital porque eu preciso de um leito para Covid. O que os hospitais fizeram? Os hospitais não expandiram, eles aumentaram o preço. E aí muita gente que iria ali pagar um preço mais barato deixou de procurar esse serviço porque ficou muito caro.
E para onde vão essas pessoas que estão doentes e deixaram de procurar esse serviço? Vão para o serviço público. E aí o hospital do serviço público pode dizer, eu não atendo? Não, ele não pode dizer isso. Daí você tem filas apenas no serviço público. Por quê? Porque o setor privado manda o cara embora. Você sai daqui, mas eu vou morrer. Eu vou chamar a polícia e você vai ser retirado à força. O setor privado não está preocupado com isso. Então, você tem esse primeiro aspecto, né, que é um aspecto muito importante. É um aspecto onde você olha e fala assim, eles conseguem simplesmente selecionar quem eles querem atender. Eu lembro que no semestre passado, eu estava falando a respeito dos serviços, né, de educação. A gente tem 85% dos estudantes brasileiros estão no setor público e só 15% estão no setor privado. Então, óbvio, eles atendem menos gente, eles atendem um público que já é das classes mais ricas, né, que tem acesso a livro, a material, com maior facilidade, a viagens, a internet. Né? Então, assim, eles têm um desempenho melhor. Porque eles selecionam, eles não atendem todo mundo. Se eles tivessem que atender 100% da demanda, eles certamente teriam um desempenho tão sofrível quanto. Mas tem um outro aspecto, não é só excluindo, não é só deixando de atender ou cobrando mais pelo atendimento. Um segundo aspecto que você tem no setor privado é que o setor privado, quando ele amplia um serviço, ele significa que ele recebe mais dinheiro. Você tem ali uma filial de um supermercado. Você abriu uma segunda filial. Você vai ganhar mais dinheiro. Você ganha mais dinheiro. Agora, você tem um hospital e você abriu um hospital de campanha. Seu orçamento é o mesmo. Talvez o seu orçamento, o orçamento da área da saúde, aumente, obviamente, porque você vai ter mais gasto. Mas a arrecadação do município não aumenta porque ele abriu 2 hospitais de campanha. Não vai aumentar por causa disso. Ele não vai receber mais dinheiro por causa disso. Né? Então, você tem uma diferença muito profunda. Então, sempre, né, por você não poder escolher os seus usuários e por você não lucrar com a chegada de mais usuários, você não vai ser capaz de oferecer todos os recursos que são necessários. Então, por definição, no serviço público, os recursos são insuficientes, sempre. Né? Então, é o seguinte, nós estamos aqui com um grande dilema dos burocratas de nível de rua. E é esse dilema que vai esmagando eles. Por um lado, eles entendem, os burocratas de nível de rua entendem que cada caso é único. Por que eles entendem isso? Eles entendem isso pela formação que eles têm. Pela formação. Um professor, ele se formou numa faculdade de pedagogia. Um enfermeiro se formou numa faculdade de enfermagem ou fez um curso técnico. O professor, o assistente social, mesmo o policial. E, durante essa formação, toda a teoria que nós recebemos é uma teoria que indica isso, que a gente deve sempre olhar para as especificidades do caso, que a gente não deve trabalhar com pessoas diferentes como se elas fossem iguais, que as coisas só dão certo se você verdadeiramente entender as situações que estão colocadas. Daí você vê os absurdos. Teoricamente, existe um equívoco muito grande com relação à questão do tratamento preventivo da Covid, de você receitar a cloroquina ou a ivermectina. Mas veja bem, você não receita remédio para pessoas indiscriminadamente. Por que você não faz isso? Você não faz isso porque a pessoa, dependendo do problema que ela tiver, ela pode ter reações alérgicas. Pode ter outros problemas. Esse é o trabalho que os farmacêuticos fazem. Então, você já toma um remédio, vai tomar esse? Será que o remédio que você toma anula esse?
Será que o remédio que você toma vai agora criar um problema, outro? Se você tem uma determinada doença, por isso que você precisa sempre passar por um médico que vai olhar as suas condições e vai receitar um determinado tratamento específico para a sua pessoa. Não que só você vai poder tomar a cloroquina. Várias pessoas não vão ter problemas se tomarem a cloroquina. Mas o profissional precisa olhar o meu caso, entender os meus exames e olhar a minha situação para aí, então, dizer, ó, você está liberado, como várias outras pessoas, a tomar essas receitas. Então, você fazer uma prescrição a priori para todo mundo, como se todo mundo fosse igual, é uma coisa totalmente equivocada. Que na faculdade eles já aprendem. Mas como que eles aprendem? É claro que aprendem, eles não pedem exames. Por que pedem exames? Porque eu preciso entender como é que está o sangue, como é que está a urina, como é que está... Eu preciso entender para decidir qual é o tratamento adequado. Então, a formação dos médicos, a formação dos engenheiros, dos enfermeiros, a formação dos professores, você tem lá toda uma série de matérias a respeito do desenvolvimento infantil, para entender que determinadas crianças têm maior dificuldade para aprender a ler, mas isso não é um problema. Depois que elas aprendem, elas avançam mais rápido, e tem várias estratégias. Então, você tem ali um certo conhecimento. A mesma coisa no serviço social. Então, toda a formação desses profissionais de nível de rua indicam para ele que cada caso é um caso. A grande maioria desses profissionais são vinculados a conselhos profissionais. O Conselho Federal de Administração, você tem um conselho de ética, você tem um código de ética, e sempre você precisa prescrever, entender cada caso para fazer as prescrições de ação. Isso é uma coisa quase que consensual. Existem as expectativas, você trabalha junto com colegas, você não vai ser um cara irresponsável e os seus colegas todos achando que você é um mau profissional. Então, é óbvio que os profissionais de nível de rua, eles sabem que é necessário fazer um trabalho apurado e individualizado com cada demanda que chega para eles. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem também que eles não têm uma estrutura para isso, que eles precisam dar conta de uma produtividade, que eles ficarem muito tempo fazendo um determinado atendimento que exija esse tempo. Mas isso vai implicar que ele não vai poder atender outras pessoas que também precisam, que ele poderia ter que indicar pessoas para outro tipo de serviços. Eu dei um exemplo aqui de uma família com problema que poderia ser resolvido se a família tivesse um emprego. Mas e se no município você não tem uma política de emprego? Ou se a política de emprego é extremamente complicada? Ou se a política de emprego não fala com o meu serviço, eu não posso indicar alguém para ser atendido lá. Ele vai ter que entrar na fila como se fosse uma pessoa qualquer. Então, ele sabe que nós temos, por motivos organizacionais, uma série de dificuldades que vão impedir isso, que ele faça essa questão mais individualizada. E aí, nesse sentido, uma coisa muito importante que aparece aí, que eu já mencionei aqui, é a questão da autoestima desses profissionais. É o que a gente vê quando você ouve essas reportagens a respeito desses médicos e enfermeiros que estão dilacerados por causa dessa escolha de quem é que vai para o Covid ou não. Por causa dessa convivência de você estar avisando para 3, 4 famílias por dia que aquela pessoa que estava sob seu cuidado faleceu. A gente vê várias reportagens falando dos impactos sobre isso, sobre essas pessoas. Claro que eles sabem que pessoas que eles tratam vão morrer. Eles sabem, isso faz parte. Mas não faz parte nessa velocidade, nessa violência. Você tem uma questão de segurança também na área dos médicos. Quantos se recusam a prescrever o kit preventivo, cloroquina, tudo, e são ameaçados, são agredidos pelos clientes, pelos usuários que não entendem nada de medicina
e que questionam o médico e que xingam o médico porque ele não fez o que o cara queria. Então, assim, nós temos problemas de autoestima que são muito complicados. Da mesma forma, os professores dentro da sala de aula, a questão da violência nas escolas, né? Tudo isso se relaciona com as salas superlotadas. Agora, na pandemia, essa obrigatoriedade que as organizações, né, que o Estado está fazendo de que os professores voltem a dar aula, mesmo que eles não tenham sido vacinados, e mesmo que as crianças que vão estar naquele espaço não tenham sido vacinadas. Né? Então, assim, eles ficam eles ficam entre a água e o rochedo, né? Sendo ali esmagados por essas demandas, e isso vai, obviamente, minando a capacidade deles. Né? Uma área de estudos na psicologia muito importante, e você tem isso para todos os lados, é o que chama de burnout. Burnout é um processo que você queima de dentro para fora. É uma exaustão, é um processo psicológico que dá afastamento, que a pessoa não é capaz mais de trabalhar, né? Mas que vem assim de uma exaustão, de uma incapacidade e de uma falta de autoestima ligado a essas situações. Né? Então, é muito complicado tudo isso. Né? E ainda vamos somar mais problemas para essa atuação. Mais problemas. Vamos falar aqui de dois bastante claros. Os objetivos. O que eu espero do seu trabalho burocrata de nível de rua? Geralmente, esse objetivo nunca é claro. Ele nunca é estabelecido de uma forma direta e clara e simples. Né? Por vários motivos. O processo de você definir uma política pública, de você definir um serviço, é um processo muito conflituoso nas democracias, né? Esses serviços são multifacetados, eles têm muitos aspectos a serem olhados, e sempre você vai, então, fazendo acordos, você vai fazendo conciliações que a tendência é para você aprovar esses programas, que esses objetivos se tornem cada vez mais genéricos, se tornem cada vez mais abstratos, né? E que muitas vezes são até conflituosos, são até conflitantes. Né? Quando a gente fala, um exemplo, voltando no nosso tema da Covid, qual é o objetivo da educação? Aí a pessoa vai falar assim, é formar os adultos da manhã, é ensinar para a cidadania, é formar para o mercado de trabalho, sei lá, vamos falar mil coisas, não é? Sim, porque tudo isso é objetivo da educação. Tudo isso é. Entendeu? Não tem só um objetivo. E aí vem uma pandemia e, na verdade, as escolas vão abrir para os pais poderem ir trabalhar e ter onde deixar as crianças. Que não tem nada a ver com formação para o mercado de trabalho. É outra coisa. Então, assim, qual é o objetivo dessa abertura das escolas? Qual é o objetivo da educação na pandemia? Qual é o objetivo? Assim, é muito complicado, porque são vários aspectos, e alguns aspectos até são contrários. Né? Você abrir as escolas, né, na pandemia vai totalmente contrário a você formar um adulto saudável. Provavelmente você vai ter muitos problemas de saúde ali. Né? Então, é uma coisa ou outra. Né? Como é que você vai fazer? É tudo uma negociação. Então, os profissionais, principalmente das escolas privadas, os profissionais não, né? Os donos das escolas privadas querem abrir as escolas para poder receber essas crianças e cobrar mais. Né? Os pais querem ter um local para deixar as crianças com segurança enquanto eles trabalham. Né? Os professores têm medo tanto de ficar doente quanto de ter problema com doença das crianças e poder perder as suas crianças
para a doença por causa dessa irresponsabilidade. Né? Então, você tem ali uma série de conflitos que são muito complicados. Por quê? Porque os objetivos não são claros. Eles mudam ao longo do tempo. Eles são uma negociação, e quase que uma negociação permanente. Da mesma forma, você pode pensar isso em vários aspectos. Quais são os objetivos de um determinado serviço de assistência? Quando você afasta a criança da família, ela vai para um serviço de acolhimento, qual é o objetivo desse serviço? Aí, você conversa com os profissionais, eles vão te dar um objetivo super amplo. O nosso objetivo é trabalhar para a felicidade das famílias, trabalhar para que a criança volte para a família, é cuidar bem da criança. Mano, o que significa cuidar bem da criança? Significa muitas coisas. Cada um entende o que é de cuidar bem. Para a criança ser bem cuidada é uma coisa, para o profissional se cuidar bem é outra coisa, para os pais da criança que foram afastados cuidar bem é outra coisa. Então, qual é o objetivo, claramente? Então, com todos esses problemas de recursos, com todos esses problemas com os usuários, tendo que tomar decisões pela discricionariedade, esses servidores de nível de rua ainda precisam atuar num ambiente onde eles não sabem exatamente o que se espera deles. Né? E a gente, no livro, o Lipski fala de 3 conflitos básicos. Você tem o objetivo do cliente, da pessoa que vai ser atendido. Né? A pessoa que entrou no aplicativo para conseguir um auxílio emergencial. Ele tem um objetivo. E qual é o objetivo da sociedade? O objetivo da sociedade é outro. Né? A gente viu agora para 2021. É não estourar o teto dos gastos. Ou, né, agora que está no poder quem sempre criticou o Bolsa Família, né, é não ficar sustentando o vagabundo porque ele não quer trabalhar, precisa trabalhar. Então, a sociedade tem um objetivo, mas a pessoa que está precisando do serviço tem outro. Né? Quando você vai... vamos pensar um outro extremo. Quando a pessoa é presa, ela é um usuário de um serviço público, né? Claro, porque ela vai para o presídio é um serviço público. Qual é a expectativa dela? A expectativa dela é que ela seja tratada lá sem humilhações, sem violência, que ela consiga tocar a sua vida ali até ser liberada, até fugir, até fazer o que quiser. Qual é o objetivo da sociedade? É ressocialização, é punição, são variados, mas nunca esses objetivos batem. Outra coisa, você tem os objetivos do cliente e tem os objetivos da organização. A organização, ela tem as suas metas. E os clientes têm outras demandas que não são fazer com que a organização bata a sua meta. Então, você pega a UFAO. A UFAO, a gente monitora todos os cursos, né? Quantos alunos se formam nos cursos. Existe uma pressão para que a gente não fique retendo, para que hajam formaturas. Isso acontece. A gente recebe recurso, entre outras coisas, de acordo com a nossa capacidade de formar alunos. Isso é um indicador que usa para definir os recursos que o curso recebe. Então, se o curso tem uma dificuldade qualquer, que ele não consegue formar alunos, ele recebe menos recurso. Entendeu? Agora, o objetivo do curso é só formar os alunos? Ou é formar adequadamente? Ou é formar e fazer pesquisa e fazer extensão? Ou seja, são vários outros objetivos, que nem sempre batem com o interesse dos alunos. Né? Os alunos não querem ser formados de qualquer jeito, né? Não querem comprar um diploma. Senão também não adianta para nada, porque quando você chegar num concurso público, vão te perguntar coisas básicas que você deveria ter aprendido e você não aprendeu, mas foi formado porque era uma demanda da universidade. Então, isso não serve para vocês. Então, vocês percebam que existe um objetivo da universidade e existe um objetivo dos alunos. Por fim,
a gente tem os objetivos do cargo, e aí pegando esse exemplo, o cargo de professor, né? Existe lá, a universidade espera que eu faça algumas tarefas, e existem as minhas expectativas de quais tarefas eu devo cumprir. Existem as expectativas dos meus colegas. Meus colegas olham para mim e falam, olha, esse professor aí é um professor bom. Ou eles olham e falam, esse aí é um professor picareta. Ninguém quer ser um professor picareta. Eu imagino, né? Mas é uma coisa desconfortável. Então, você tem um objetivo, que é o objetivo do cargo, mas você tem outras expectativas. Né? E muitas vezes você tem conflitos aí. Então, a gente percebe assim, temos diversas possibilidades dos objetivos serem difusos. Isso significa que aquele burocrata que está atendendo aquele cidadão, ele não sabe exatamente o que se espera do trabalho dele. E aí, para piorar isso, como é que você mede o desempenho dessa pessoa? Aí, então, é péssimo, é péssimo, é péssimo. Né? Não sei se vocês, quando vocês entrarem em contato com o serviço público e com as análises do serviço público, basicamente você tem indicadores de insumo e de processo. Então, vai dizer, serviço funciona? Funciona demais. Ele fez mais de 30 reuniões no mês. Trabalham muito. Trabalham muito. Bom, mano, como trabalham muito? O serviço não existe para fazer reunião. Qual foi o resultado dessas reuniões? Aí os resultados são difíceis de você medir. Por quê? Porque o resultado tem a ver com o seu objetivo. Se eu acabei de falar que os objetivos são super conflituosos, vagos, genéricos, como é que você vai medir uma coisa genérica? Eu tenho um serviço para cuidar bem das crianças. Mano, e como é que você vai medir se foi bem cuidada? Né? Aí você tem um outro problema. Não, pergunta para ela se ela está feliz. Ou, veja, eu tenho um serviço para alimentar a criança. Como? Veja se ela está abaixo do peso. Aí, provavelmente, você vai direcionar todo o serviço a trabalhar para alcançar esse objetivo. Né? Vamos pensar aqui o caso do Enem. Né? Você tem um indicador único. E você tem vários colégios, principalmente colégios privados, né, que usam, inclusive, o Enem como um instrumento de marketing, né, que tem aulas de apoio, que tem uma série de atividades voltadas para formar especificamente esse aluno para o Enem. Então, esse aluno aprendeu a matéria, esse aluno se tornou um ser humano melhor, se desenvolveu como pessoa. Não, ele foi preparado para fazer o Enem. Por quê? Porque o objetivo é esse. Então, você submete todos os outros objetivos que poderiam ter apenas esse objetivo. O que não é desejável, porque, como a gente já viu, os serviços têm vários objetivos. Você quer uma universidade que forme apenas para o mercado de trabalho? Não. Você quer uma universidade que forme apenas para a cidadania? Não. Cidadania é contra o mercado de trabalho? Não. Então, por que não pode ter os dois? Mas como é que você vai avaliar isso? Então, é extremamente complicado. Né? Você dá um foco no indicador, você tem aí muitos indicadores de processo. Então, assim, ao invés de eu avaliar o quanto que os alunos aprenderam, eu digo quantas aulas foram dadas. Entendeu? Assim, veja bem, eu dou aula para os alunos aprenderem. O que eu preciso para avaliar o serviço é saber o quanto que eles reteram de informação. E não quantas aulas eu precisei dar para isso. Mas são esses problemas. E sem falar o seguinte, muitas vezes você nem tem os parâmetros. Quais são os parâmetros ideais para você lidar com isso? Muitas vezes isso não está colocado. Tá? Então, pessoal, é isso que a gente vai falar por hoje, né? Já estamos chegando aí às 9, né? Mas a gente ainda vai voltar a esse assunto, porque eu pintei aqui um cenário apocalíptico onde os
os funcionários, eu usei inclusive essa expressão, né? Estão entre o rochedo e o mar. São ali aquele marisco que está apanhando da pedra e está apanhando das águas. E não é bem assim, né? Eles estão ali, eles desenvolvem uma série de atividades para lidar nessa situação, que basicamente são dois grandes nomes, né? Rotinas e simplificação, né? Você estabelece rotinas, então aquela coisa que eu falei que precisa ser individualizado, na verdade você estabelece determinados procedimentos que tratam de uma forma mais ágil, né? Existe uma perda, óbvio que existe uma perda, né? Mas o ganho de produtividade faz com que você lide com isso sem tantos pesos, né? Não é uma coisa que eu decidi da minha cabeça, existe uma rotina, isso sempre é feito dessa forma, né? E a rotina implica numa simplificação. Então, a gente tem uma situação extremamente complexa, né? E eu simplifico. Então, eu não quero saber se a pessoa está desempregada, eu não quero saber se a pessoa está trabalhando de Uber, eu não quero saber quantos filhos ela tem lá no... Eu quero saber o seguinte: qual é a sua renda familiar per capita para você ganhar o auxílio emergencial? É tanto, não tem direito. Mano, mas você não entendeu a minha situação, como é que o meu vizinho, que tem uma situação muito melhor, conseguiu, né? Não, eu simplifiquei toda a complexidade de cada uma dessas vivências, eu simplifiquei num número, num indicador, e é ele que me guia, né? Então, são formas que os trabalhadores usam para conseguir executar algum tipo de tarefa nesse ambiente, né, nesse contexto super difícil. Tá? E aí a gente vai ver isso num próximo encontro nosso. E aí, então, para deixar a importância, retomar a discussão a respeito da importância do trabalho do Michael Lipsky, né, daquele livro, O Burocratas de Nível de Rua. A importância fundamental dele é exatamente que, no momento que você está discutindo a qualidade do serviço público e jogando toda essa culpa sobre os trabalhadores, né? Os trabalhadores são corruptos, os trabalhadores são incompetentes, funcionário público não faz nada, é preguiçoso, né? Ele olha para isso, consegue ver em diversas profissões muito diferentes, ele consegue ver, olha, eu vejo coisas que são muito parecidas, que são estruturalmente parecidas. Então, um enfermeiro é muito mais próximo de um policial do que qualquer um de nós poderia pensar, das condições de trabalho, do tipo de trabalho executado, né? Porque estruturalmente eles têm que lidar com certas situações. E essas situações afetam o trabalho deles, né? A falta de recursos, a questão da autoestima, a questão dos objetivos, a questão de você ter o indicador de desempenho, ele te dá uma direção. Você está tendo um bom desempenho ou está tendo um mau desempenho? E se você não tem isso? Né? Então, você perceba que esse trabalho dessa burocracia de nível de rua é um trabalho em condições muito difíceis. Muito difíceis. Né? E, obviamente, essa é a raiz de muitas das dificuldades que nós temos no serviço público. Muito mais do que as tradicionais e simplificadoras teses de preguiça, incompetência, corrupção, etc. e tal. Tá? Então, foi um livro muito importante, porque traz exatamente essa consideração. E você vai ver hoje, por exemplo, hoje um trabalho muito importante feito pelo Núcleo de Estudos da Burocracia, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, avaliando os trabalhadores de nível de rua durante a pandemia. Você olha os relatórios deles, relatórios de entrevista com assistentes sociais, com médicos e enfermeiros, com agentes prisionais. Você vai lendo ali aqueles relatórios, você vai ver, ó, falta recurso. Você vai ver, ó, eles têm possibilidade de decidir coisas. E isso é difícil para eles. Os objetivos não são claros. A gestão sinaliza num caminho,
A sociedade quer outra coisa. Os conselhos profissionais querem outra coisa. E nesse meio estão esses funcionários aí, tendo que executar um trabalho, sendo permanentemente julgados e sendo principalmente a cara do serviço público. Sendo principalmente a cara do serviço público. Então, quando você olha lá, o cara se descontrolou, porque aí você fala, tá vendo? O serviço público é um bando de pessoas descontroladas. Quando, na verdade, uma pessoa fez isso e leva a fama para todo mundo. Então, é uma situação extremamente complexa. Pessoal, é isso. Chegamos aqui 9 horas, estamos já com 1h30 de aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? A gente se vê por aí. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo. Boa noite a todos. Se cuidem da saúde. Espero que todos estejam bem. E até a próxima.